Boa tarde, galera. Hoje estamos aqui com o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus, pastor Wellington Rocha. Desde já queremos agradecer ao Senhor por ter aceitado o nosso convite para dividir com a gente um pouco da sua história. Estamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar já pedindo ao Senhor que nos conte um pedacinho da sua história desde sua infância. Pai do Senhor. Paz do Senhor. Aliás, é Mad, né? Mad? Ganhei um boné do Mad. Não sei de que se trata, mas eu vou fazer com esse boné. Pode? Pode. Tá. Não sei nem que tá tudo preto aqui, mas de repente o boné é bonito, né? Enfim. Nasci em 1966, dia 12 de agosto, na cidade de Quirinópolis, Goiás. Meu pai já era pastor ali, e então nós, após 2 anos, né, mudamos para Rio Verde. Eu praticamente, a minha infância, adolescência foi em Rio Verde. Fomos para Rondonópolis, ficamos 4 anos lá. Em 1981 voltamos, retornamos para Rio Verde, e onde estamos até hoje. Mas assim, a minha infância foi uma infância muito boa, muito amada pelos meus pais, né, pela igreja. Nasci e cresci praticamente dentro da igreja, né? E as minhas recordações de criança eram igreja, festa de criança, até faço uma referência aqui da irmã Arlete, que é a lembrança que eu tenho assim, de professor de escola dominical, a irmã Arlete, que, se entender, eu lembro até hoje a cor do uniforme, né, a festa que teve Guaranazinho, gente, naquele tempo, uma festa com Guaraná. Ela conseguiu fazer uma festa para as crianças, muitas crianças. Então, nasci, posso dizer, dentro da igreja, né? Acho que nem foi no hospital. A casa era do lado da igreja, então talvez foi até na igreja, mas enfim. E eu fui, assim, desde criança, muito envolvido na igreja. Era uma criança que orava muito, assim, muito por ser criança, né? E eu me lembro quando chegava da escola, a gente só tirava o uniforme, jogava a pasta de um lado e ia brincar. A brincadeira naquele tempo era brincar na areia, esconde, finca, daí se tinha um pouco era meio escondido, biloca, apanhei demais porque eu brincava de biloca. Mas assim, a gente chegava, já tirava o uniforme, jogava a pasta para um lado e ia correr, brincar. Na rua, que até não tinha asfalto, a gente brincava na rua fazendo poeira com os pés, naquele perigo, você vê, imagina. Mas por muitas vezes, quando minha mãe me procurava, eu não estava brincando, eu estava no quarto sozinho, orando. Então eu gostava muito de orar, pedindo muito a bênção de Deus sobre a minha vida, aquela questão sem, aliás, não é sem incentivo, né? Por ver o exemplo dentro de casa, dos meus pais. Aí, até brinco assim, falei que eu preciso de orar mais, eu orava quando era criança. Passamos um período ali, e até a minha juventude, que já foi adolescência, um pouquinho mais em Rondonópolis, 4 anos, e voltamos para Rio Verde. E hoje estamos ali pastoreando. E essa parte como criança. Então eu encerro por aí, né? Não sei se tem mais. Se quer saber da minha juventude até hoje, eu acho que pode pular essa parte, mas estou aqui também. Se quiser saber, estou disposto a contar. Vai pro retiro que ele conta. Não, ele não. A pastora Ângela conta direitinho. Ela me detona lá, né? Mas na verdade é uma questão assim, muito importante. Você não tem ideia do que as pessoas, testemunhos que a gente ouve. Esse final de semana mesmo, que tivemos no retiro, aquela mulher que estava falando assim, olha gente, você não tem ideia. Até ela disse, foi até mais forte do que a palavra. Eu era acostumado a ouvir a palavra, mas o testemunho da nossa vida, da minha vida, né, com a minha esposa, as renúncias, superações, tantos problemas que nós enfrentamos. Então, foi o que motivou e parece que dá. E são várias pessoas que falam, gente, tudo foi muito bom, mas a parte dos testemunhos, aliás, todos que ministram ali, dá um testemunho da sua vida, né? Então, nós
temos esse lado que é muito importante. Aliás, até sugeriram, né? Ó, escreve um livro, dá um livro à nossa vida. É bom escrever mesmo. E assim, quem sabe se achar alguém que possa querer nos ajudar, nós vamos escrever um livro da nossa vida. Porque hoje eu sei por que eu passei tudo que eu passei. Até então, minha vida, até meus 19 anos, tudo bem, normal, dentro da igreja, as dificuldades de criança, adolescente. Mas eu vivi um período assim muito difícil, né? E pensando até que talvez não... Aliás, até humanamente não era para eu estar aqui hoje, como pastor da igreja, vivendo, né, o que eu estou vivendo hoje, o que estamos vivendo hoje. Então, eu tenho assim, um período da minha vida, minha juventude, as frustrações que tivemos, o início do meu casamento com a Ângela, o nosso namoro. Os adolescentes um dia fizeram lá em Rio Verde um papo reto com o pastor. Agora você imagina, papo reto com o pastor. Eu e a Ângela respondendo para os adolescentes. Imagina cada pergunta. E nós respondemos todas normalmente. Queria saber da nossa intimidade, como que é, como que poderia se manter também em santidade num momento como esse. E nós falamos, foi muito bom. Então, sim, a nossa vida foi marcada de muitas experiências de superação e para estar hoje pastoreando um povo. Gente, eu me emociono quando eu vejo assim, sabe, o amor que as pessoas têm por mim, pela minha esposa, pela minha família. E assim, a gente sente quando é amado, como a gente sente também e vê quando é um fingimento, quando é alguma um interesse, mas não é nada disso. Você vê assim, eu olho para crianças que me abraçam, eu falo, meu Deus, eu não mereço isso. Adolescentes que me tomam bênção, assim, me tem como uma figura de pai, né? Às vezes eu brinco com alguns pais, eu estou dividindo aqui isso, não fica com ciúme não, porque, e assim, é aquele amor, jovens que sentam comigo, e às vezes eu sou chato, às vezes eu brigo, assim, falo, eu exijo demais, né? Mas eles estão assim, como tem aquele amor. E as pessoas de mais idade também, que eu olho assim como figura de minha mãe, de meu pai, né? E que me amam, e a gente sente esse amor. Então assim, aqueles, lógico que você não falar, tem 100%, não, mas o restante, eu nem preocupo, porque o amor do pessoal, da grande maioria, é muito grande, que supera, e aí a gente vai levando, mas o que eu fico emocionado é em saber o quanto eu sou amado. Aí chega num lugar e fico, meu Deus, eu não mereço isso, sabe, parece que é muito pra mim. Eu vi senhores, né, de quase 80 anos me chamando de senhor. Ai meu Deus, aquilo eu aceito porque, assim, ai de mim se não aceitar, né? Mas o senhor, gente, é muito pra mim. Então assim, eu fico feliz, quando eu olho para trás eu vejo que tudo isso foi o Senhor que fez e é maravilhoso nos nossos olhos. Amém. O senhor, como filho de pastor, ainda pastor da Assembleia de Deus, o senhor levou muito cascudo? O senhor era muito abençoado? Na verdade, assim, eu sempre fui meio, vou falar assim, eu fui meio esperto, né? Às vezes eu estava na bagunça, mas eu percebia ao redor, né? Meu pai está chegando, então aí meu irmão sempre que foi o que mais levou as pancadas, porque ele não era mais paroladão, então naquele tempo a criação é totalmente diferente de hoje. Por exemplo, meu pai quando ia bater em um, batia nos dois, porque não, um vai ficar sorrindo, então eu apanhei muitas vezes por conta do meu irmão, para não ficar rindo dele e vice-versa. Mas eu tinha um detalhe comigo, quando meu pai falava assim, vocês vão apanhar agora, porque meu pai era assim, aos poucos na igreja, fazia bagunça, brincava com a lá em casa a gente conversa. Aí até eu chegava em casa, às vezes a gente corria, ia dormir e tal. No outro dia eu pensava, esqueceu. Aí vamos supor que aí, daqui 2, 3 dias, ele vinha até o acerto. Aí ele vinha, você lembra que ele disse, você fez isso, então você vai apanhar por isso. Você lembra que, sabe, não era aquele espancar, não, ele não tinha aquele negócio de bater com ira, não, mas ele, oh meu Deus, eu não esqueci, que memória daquela, meu Deus. Só que ele falava pro quarto. Eu já ia, ajoelhava na beira da cama e já ficava chorando ali caladinho. Meu irmão já vem fazendo escândalo. Pelo amor de Deus, pai. Pai, eu não prometo que eu nunca mais faço. Meu pai tinha um negócio, ele batia e ele não queria que os vizinhos ouvissem o barulho. Ele dava aquela cintada, gente.
dava uma cintada assim, calado. E meu irmão, pelo amor de Deus, pai, pelo amor de Deus, pai, eu prometo, pai. Aí quanto mais ele fazia escândalo, meu pai ficava nervoso e batia mais. Né? E eu apanhava menos porque eu já ficava caladinho, doía eu. Tal. Então eu aprendi essa tática também, então eu falei, não vou entrar nesse erro. Então eu apanhava menos, mas apanhava. Eu me lembro a primeira vez que eu respondi meu pai, assim, ele cortava nosso cabelo, sabe aquele corte? Vinha com a máquina aqui, fazia tipo o Ronaldinho que teve um tempo lá. E eu sei que ele cortava aquelas máquinas, né? Pá, pá. E um dia puxou meu cabelo e falou assim, ai, ai! Ele pegou o pente, menino, não me respondeu não, e eu corri. Ah, meu Deus do céu, pra quê? Era no fundo da igreja, onde a sede hoje, a gente morava ali no fundo da igreja. E eu corri, volta aqui, eu corri e tal. Aí falei, esqueceu, ficou por ali. Aí depois, quando cheguei, agora, a gente apanhou e tal. Então era assim, nunca respondi meu pai, nunca respondi minha mãe. Quando meu pai faleceu, eu tinha 42 anos de idade, já era pastor, presidente da igreja. Mas isso hoje eu conto como testemunho, eu nunca respondi meu pai. Aí eu reivindico, né? A Bíblia diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Ah, agora na época da pandemia, pastor, cuidado. Eu falei, ó, eu tenho promessa de Deus. Pelo menos eu reivindico. Deus, olha, eu tenho que viver muito, porque eu não respondi meu pai, honrei meu pai e minha mãe. Então quer dizer, eu pego essa promessa aí também, né? Claro que a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mas assim, isso eu falo com orgulho e assim, orgulho de ter conseguido isso, que não é fácil. E aconselho sempre, filhos, honra o papai, honra a mamãe, porque é tão difícil. Um momento assim você, poxa vida, não tem mais aquela figura, dia dos pais, por exemplo. Pai, claro que eu sou curado com essa questão, mas assim, sente a falta. Dia das mães, todo mundo ali. Aí eu, lógico, ia privar meus filhos de não ter o dia dos pais, dia das mães. Ah não, então até no começo não, dia dos pais eu não quero saber, não, porque eu não tenho pai, eu não quero saber. Eu falei, poxa, eu vou privar meus filhos de comemorar o dia dos pais. E eu também preparei, vou comemorar e tal. Mas assim, você sente falta daquela figura de pai, de tomar bênção. Às vezes, meu pai reclamava, e você ficava 1, 2 dias sem casa. Você não veio aqui, pai, eu tive ontem aqui. Mas mesmo assim a gente sabe que fui um pouco ausente, porque dele da correria, né? Mas eu vejo às vezes filhos que moram na mesma cidade, passam até 2 meses sem ir na casa dos pais. E eu tenho um testemunho também quanto a isso, quando meu pai ficou doente, Dr. Plauto, nem sei. Eu até lembrei que eu vou procurar o Dr. Plauto, não sei se ainda está por aí, por Goiânia. Uma pessoa que eu aprendi a amar muito e cuidou do meu pai durante um período que ele ficou enfermo, mas um dia o Dr. Plauto, vendo carinho, você sabe por que seu pai está vivendo mais? Pelo amor que você dispensa. Todos os filhos, mas como eu tinha a possibilidade, que eu trabalhava na prefeitura, e o Paulo Roberto na época, me liberou e falou, vai cuidar do seu pai, vai cuidar do meu amigo. Então eu tive tempo maior, eu ia na prefeitura, assinava as coisas, voltava para Goiânia, eu morei praticamente 9 meses dentro do hospital com meu pai, cuidando dele, chegou ao ponto de eu dar banho nele, limpá-lo, escovar os dentes dele, ele não tinha força para nada mais. Então eu tive esse privilégio de cuidar do meu pai como se fosse uma criança, com toda a vergonha que ele passou, até depois ele melhorou, tudo, a gente teve um período quase 5 anos com ele ainda. Mas um dia o Dr. Plauto falou assim, olha, eu passei a ligar mais com meu pai, porque eu morava em Minas, eu passei a querer aproveitar mais em ver o carinho que vocês dispensaram ao seu pai, o amor, e se tocou num cara médico. Eu me lembro que ele desceu lágrimas nos olhos em ver como cuidado que a gente tinha com meu pai. Então, eu não tenho saudades, né, mas eu não tenho nenhum remorso, eu fui um filho que honrei realmente meu pai. E, claro, não foi aquele filho que tinha meus momentos de dar trabalho, mas podia estar fazendo o que fosse. Eu podia fazer escondido dele em alguns aspectos, mas se ele falar assim, parou, vem aqui, depois de casado, eu não tinha esse negócio, eu não desobedeci meu pai. Então, assim, eu vivi muito, nos últimos tempos da vida dele, eu aproveitei muito, e hoje a gente não tem mais aquela figura, né, de pai. Então, quem tem, aproveita. Papai e mamãe, que chega uma época, alguns dias bate aquela saudade, não tem como você não chorar, mas nada que você vai viver escravizado por isso aí. Sei que ele está na glória, daqui uns dias nós vamos vê-lo,
herdeiros aí, meu pai e minha mãezinha, né? E é isso aí. Amém. Pastor, como que é o senhor como pai e esposo? Como o senhor reconcilia a igreja e o tempo que tem como pai e esposo? Olha, rapaz, não quero tomar no copo de uma área, hein? A gente vai organizar ali para o senhor tomar no copo da Maade. Então, assim, eu acho que fazendo assim um retrospecto da minha vida, hoje eu acho que eu não sou um bom pai. Precisava ser melhor como pai. Precisava de dar mais atenção aos meus filhos. Eu tenho um filho adolescente, já vai fazer faculdade. Tenho minha filha Rebequinha, mais 2 filhas já estão independentes, casadas. Mas assim, aliás, tem meus netinhos. Aliás, tem um netinho que eu nem conheço, nasceu lá na escola. Se estiver me ouvindo, um abraço meus filhos, um beijão do vovô. Então, eu acho que eu podia ter sido um pai melhor, mais presente. Hoje, talvez se eu voltasse um pouquinho, eu faria um pouco mais diferente. Mas há poucos dias atrás, num domingo, eu vi que eu precisava estar mais presente com meu filho. Eu deixei de ir na igreja, eu deixei de ir para o culto, fui para o shopping com meu filho. Aí eu falei, pastor, aí o culto. Hoje eu tirei para ficar com meu filho. Não que eu não priorize, mas quantas vezes que eu deixei meus filhos em casa e dedicar na igreja. Então assim, eu acho que, eu até contei isso um dia para um pastor sobre essa ida, ele falou assim, parabéns pastor, porque muitas vezes a gente, por causa da igreja, não abraça os filhos, não dá muito. Eu tive lá atrás, no episódio quando eu assumi a presidência da convenção, meu filho pequeno, eu viajando muito, um dia eu lembro que ele falou assim, depois que o senhor passou para essa convenção, agora o senhor não tem mais tempo para mim. Aí a gente fala, poxa, eles precisavam entender. Só que eles têm razão. E às vezes muitos filhos tomam raiva de igreja, principalmente filhos pastores, porque às vezes o pai troca a igreja. Eles não entendem o chamado da gente. Então assim, a gente tem que esforçar muito. Então eu tenho procurado. Hoje eu tenho muito prazer, alegria de estar em casa, de estar com meus filhos. É diferente da criação de hoje, né? Não tem que negar. E outra, é diferente também o filho homem e filho mulher, né? Eu me lembro quando nós fomos para a Itália fazer um trabalho lá do Retiro, ficamos 15 dias por lá, e a Rebequinha, né? Oi papai, tudo bem? Como é que tá aí, pai? E a igreja? Ah, minha filha, tudo bem. Ah, papai, tô com saudade do senhor, papai. E a igreja, e como é que tá? Também e tal. Aí ela quer saber, mas você vê que ela quer falar com a gente, né? Oh, papai, que dia que o senhor vem? Tá. Ah, passa para tua filha. Oi pai, beleza? Bem? Tá, tchau. Mais ou menos assim, né? Mas assim, são abençoadíssimos, né? E a gente tem que esforçar, porque não é fácil, às vezes você tem que cuidar. Já teve um dia alguém falou assim, pastor não faz nada. Quis falar para você, eu queria ser pastor, você não faz nada. Eu falei, não, só podia ter ficado comigo hoje então. A pessoa, foi um dia muito atípico, eu tive que, tinha uma pessoa lá dando muito trabalho, questão dos pais, do esposo, ela estava meio que depressiva e tal, e eu, mais um outro irmão e a esposa, fomos para casa, olha, a mulher surtou lá. E quando eu cheguei por volta das 10 horas, ela estava, ali ela tinha pegado o carro para sair, deu um problema, um carro novo, estragou lá no carro, na hora de sair, e a intenção dela era sair para entrar debaixo de uma carreta, alguma coisa assim. Chegamos lá e se lembraram, o que você vai fazer aqui? Agora não precisa não, cadê meu marido? Eu falei, gente, ele tá dando apoio, mas não tinha como eu resolver a situação dela. Né? O marido estava meio que abandonando a família, estava com problema lá, que não sei se estava aguentando aquela pressão da esposa na época. E nós ficamos ali e tal, aí eu vi que ela me desafiando, e assim, uma pessoa muito querida da gente, daquele, eu não quero pastor aqui não, agora você chegou tarde, já perdi meu marido. Eu perguntei para funcionário, deve ser ela tomou um remédio? Ela tomou agora mesmo, pastor. Eu falei, não, então, daqui a pouco ela melhora. Sabia que o remédio ia fazer efeito? Daqui a pouco começou, fez efeito, ela começou, pastor me perdoa, pastor amo mais vocês e tal. Aí vamos aconselhar os filhos. Saímos de lá mais ou menos quase 1h da manhã, deixando ela tudo calmo lá com os filhos, fomos embora. Aí eu já tinha recebido a notícia que tinha um velório. Eu saí do velório, saí daquela casa quase
Era quase 1 hora da manhã. Eu fui para um velório, que era um pessoal da igreja que no outro dia cedo ia ser sepultado, e eu não poderia, que eu tinha um compromisso. Então eu tinha que ficar onde? No velório, e minha família em casa. Minha esposa e meus filhos, aí eu lá no velório até quase 4 horas da manhã. Aí eu me inventei e falei, estou indo embora, mas eu tinha um compromisso 7 horas da manhã. Aí eu fui dormir aquele período, quando foi 6h30 eu levantei, fui atender o compromisso. E depois, à tarde lá, a pessoa, não sei de coincidência ou não, a pessoa, pastor não faz nada. Eu falei, não sei, podia. Quando eu contei, eu falei, não quero mexer com isso não. Então, às vezes, a pessoa não entende e muitas vezes você cuida da família dos outros, você tem que ser, às vezes, advogado, psicólogo, terapeuta, pai, mãe, conselheiro, e às vezes esquece os filhos ali que precisam também dessa figura. Então você tem que ter muita, assim, um desprendimento maior. Mas eu estou contando assim, não que eu faço isso com o maior prazer. Um maior prazer, eu sei que é um chamado de Deus na minha vida. Eu não falo, porque não, se for preciso voltar ao tempo, eu acho que eu voltaria a ter me posicionado ainda antes para estar nesse chamado, porque eu sei que corri muito, mas até o tempo que Deus mostrou que eu tinha que realmente me entregar, né, a essa missão. Então, assim, precisa de ter muita habilidade para conciliar. Então, você cuida dos outros e perde a sua casa. Mas, graças a Deus, Deus tem abençoado. Meu filho, assim, passou um períodozinho meio, um pouquinho de rebeldia, mas hoje semana mesmo vai sentar. Eu, às vezes, não quero ter muita paciência. Não, pai, eu quero conversar, eu quero saber. Mas é um filhão abençoado, sabe? Tá fazendo cursinho para medicina, porque é meu sonho. Na verdade, nunca acho que falei isso, meu sonho é ter um filho médico, né? E eu pensava, mas como que eu vou exigir? Do nada ele invocou, tá lá fazendo cursinho, tá dedicado, né? E se Deus quiser, eu vou ter um filho médico, né? E a Rebequinha, muito envolvida na igreja, todo dia tá lá com a mãe dela e tal. E os outros filhos estão já encaminhados, né? A Lili, que é a esposa do Guilherme, né? Líder de jovens, uma história linda também. O Guilherme que veio, eu tive que mostrar que acredito na recuperação, né? O Guilherme hoje é um servo de Deus, um líder de jovens lá da Madeira, que veio do mundo das drogas e foi liberto, hoje é uma bênção. Tem meu outro genro lá que está na Escócia, o Renan, minha filha Weslane, né? Então é assim, uma bênção. Pena que vai crescendo cada um lá, daquele jeito, não sei quando o filho vai, se vai mudar, se vai fazer a Rebeca daqui a pouco, e a gente está firme aí, e conciliando, em nome de Jesus, não vamos perder nossos filhos para o mundo, vão estar juntos, e amanhã eu sei que, mesmo ele sendo médico, pode vir estar do meu lado também, ou quem sabe, me substituir no dia, não sei, eu tenho um filho homem, que é ele, né? Às vezes você não vê hoje ele com essa dedicação, nem interesse, mas igual eu fugi também, então às vezes quando eu começo a ficar levando, poxa vida, eu corri muito também, não queria jamais. Mas o senhor não pode deixar ele perder o dinheiro que o senhor perdeu fugindo. Não, essa é outra história, pelo amor de Deus, não, é outra história, né? O senhor não pode. Virava carvão, né? Mas eu entendi que o meu negócio é com o reino, então onde eu ponho a mão, fora do reino, vira carvão. Você já participa do retiro e sabe disso, mas graças a Deus estamos vivendo um momento muito abençoado, né? Deus tem nos ajudado muito nessa área, porque eu entendi. Então é Ele que está cuidando de mim e nós estamos sobrevivendo. E eu tenho certeza que não vai faltar nada. É aquele negócio, o sonho de dar o melhor para a família, né? Não depender da igreja, mas ele falou, não, pai, quem vai cuidar de você sou eu. Então fica quietinho aí e Deus tem cuidado. E muito, graças a Deus. Pastor, qual é um dos seus maiores desafios hoje? São muitos, mas eu creio que hoje o meu maior desafio é conseguir com que a igreja entenda que nós precisamos de, não sei como que eu vou colocar para não ferir, né? Mas assim, que a igreja entenda que precisa de ser cuidada, né? Como nós fazemos, esse trabalho do retiro, por exemplo, é um desafio muito grande. São pessoas da igreja que precisam de uma libertação, não que implique na salvação, mas que vivam uma vida abençoada aqui,
Então, o meu maior desafio é que a igreja entenda esse lado, que passe por esse processo e que seja uma igreja autêntica e que eu consiga fazer com que essa igreja seja uma igreja frutífera, uma igreja sarada que vai curada para curar esse mundo afora, que realmente nós estamos vivendo um momento muito difícil. Então tem muitos desafios, mas o meu principal hoje é conseguir fazer a igreja entender o papel, porque hoje está muito comodismo, né? Pô, eu já recebi minha salvação, eu estou bem, mas existem muitas pessoas do nosso lado precisando do socorro, precisando de ouvir a palavra, e nós estamos muito acomodados. O meu desafio é esse, fazer com que a igreja entenda o papel dela, que nós não fomos chamados para o descanso aqui, o comodismo, sim para nós frutificarmos e ganhar esse mundo para o Senhor Jesus. O que faz o senhor ser apaixonado pelo que o senhor faz, por Cristo, pela igreja? É o meu Cristo. Ele... Ser apaixonado pelo que faz? Sim. Esse nome, Jesus, quando eu olho assim para a história, tudo que ele passou, calado, sabe, como ovelha muda, foi levado ao matador e não abriu a sua boca, por um simples objetivo: a minha vida, a vida do ser humano. Ele não tinha pecado, ele não tinha culpa nenhuma, ele foi até o fim, pelo compromisso de salvar a minha vida. Não tem como eu viver diferente, não tem como eu não ser apaixonado por isso. Às vezes levo pedrada, às vezes tem momentos assim que eu falo, puxa, eu não dou conta mais, eu vou parar, vou desistir. Tem pessoas mais competentes que eu, que eu sei que tem pessoas mais competentes que eu, mais hábeis do que eu, mais eloquentes do que eu vejo então assim, alguém ministrando a palavra, meu Deus, eu nunca vou dar um tiro isso, mas aí Deus fala, eu quero você da sua maneira. De repente, se eu tivesse aquele grau, talvez de habilidade, de eloquência, talvez eu poderia me sobreviver ou não ter outras habilidades. Então, mas assim, mesmo sabendo que existem tantas pessoas mais capazes que eu, Ele me chamou. Aí eu olho para a minha vida, por tudo que eu passei, e Ele me dá a oportunidade de cuidar de um povo, de conduzir um rebanho. Não tem como me apaixonar por esse Jesus, né? E por aquilo que Ele nos entregou. Então é só, eu fico mesmo, puxa, eu poderia ser melhor. Como que eu falo? Talvez eu acho que eu deveria ser um melhor pai. Eu penso também, eu preciso ser melhor como pastor. Eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais, dar mais de mim, mas eu faço com muito amor, com muito carinho, sou apaixonado. Aí a gente às vezes é o último a sair da igreja e tem dia que você está cansado, você tá, mas aí você vai, chega lá, tem amor das pessoas. Quando eu vejo uma pessoa, e ali no retiro, quando a gente vê alguém dando testemunho, de pessoas que eu vivi, que eu vi, que às vezes eu tentei aconselhar, não deu certo, e foi para lá, e acabou, e se separou e tal, e a gente lá em cima, não, vamos, e depois você vê a pessoa restaurada, eu olho aqui e falo, meu Deus, eu tive um pouquinho de parcela na recuperação desse casal, dessa pessoa, dessa vida aqui, naquilo que o Senhor me entregou. Então assim, eu faço com muita paixão, com muito amor, e assim, ao meu lado, aquela guerreira, né, que é a Dona Ângela, né, e aí tudo isso é um conjunto que me faz olhar. Deus me deu uma família linda, uma esposa maravilhosa, uma igreja abençoada, um povo sensacional que me ama, e eu, cada dia que passa, amo mais esse povo, porque é o mínimo que eu posso fazer. Amém. Quem é a pessoa mais influente na vida do Senhor e como ela te impactou? É o Sr.
Alvino Pereira Rocha. Foi a pessoa mais influente, e até hoje mesmo, às vezes eu me inspiro naquilo que... E a Ângela sempre fala assim, meu bem, pensa como seu pai agiria nessa situação. Aí eu, mas na verdade eu vou refletir. Como que ele agiria? Se meu pai agiria assim, eu não faria. Então, assim, às vezes tem alguém, os pastores tem alguém que fala assim, mas parece que você é a cópia do seu pai. Não é, às vezes eu tento agir como ele agir. Lógico, eu até sempre falo, se eu der conta de ser 30% que meu pai foi, eu sei que eu vou ser feliz, né? Eu me inspirei muito nele. Eu vi muitas vezes meu pai, na posição que ele era como pastor presidente, ele chegar no irmãozinho e pedir perdão, no público. O que ele fez, às vezes, eu falei, poxa, mas era pastor, ele... Pra que isso? Mas ele não tinha vergonha de chegar diante da igreja, mas eu quero pedir perdão pro irmão aqui, porque ele fez isso. Então, eu lembro desses detalhes dele. Às vezes ele cuidar de alguém, assim. Depois que ele faleceu, por exemplo, eu vi pessoas chegavam e diziam, não, seu pai levava uma cesta básica, ele não sabia daqui, não, de vez em quando ele mandava uma cesta básica para mim lá, assim, essa pessoa já nem sabia. Só para você ter ideia de que ele faleceu, meu sobrinho foi buscar uma irmã para fazer uma janta lá, alguma coisa lá em casa, né? E foi de madrugada num bairro lá perigoso. E quando ele estava chegando lá, o cara abordou ele, ladrão. Salva pro senhor, cara, pelo amor de Deus, eu vim buscar fulano aqui, porque o pastor Alvim morreu, tipo assim, o quê? O pastor Alvim morreu? Não, cara, nossa, o pastor Alvim, aquele homem. Aí depois da morte ele ainda fez um livramento lá. O cara se espantou, nossa, aquele homem era bom demais e tal, não sei se ele tinha alguma coisa, não sei como falou, sei que o ladrão deixou de roubar o sobrinho porque estava levando alguém para cuidar do pastor Alvim. Então assim, ele me influenciou muito, me impactou muito a vida dele. Eu vê-lo assim, desde pequeno, se doar para a obra, né, um homem que realmente foi meu ícone. Então ele me influenciou muito e até hoje eu tenho algumas lembranças, poxa, meu pai não faria isso. Ou às vezes quando eu faço errado, eu falo, puxa, eu errei, meu pai não faria dessa forma. E aí, assim, uma das pessoas que, eu creio que a pessoa que mais me influenciou foi ele. Pastor, a gente sabe que essa geração que a gente está vivendo agora, nesse tempo que a gente está vivendo agora, a gente tem muitos pastores que estão muito doentes, tem alguns pastores que a gente vê que já suicidaram, muitos pastores depressivos e ansiosos. Como o senhor faz para se evangelizar todos os dias? Vou contar um segredo para vocês. Eu fui parar no psiquiatra. Talvez poucas pessoas sabem disso. Na verdade, lá na época do pastor Diogo, ele tinha negócio de ansiedade. Um dia em Brasília, fui brincar com ele, né? Quem conhecer sabe como é que ele é. Mede a pressão dele, pastor, de boa, nós estávamos no hotel lá, tinha uma reunião, não sei como que eu medi a pressão dele, estava 12 por 8, só que eu olhei assim, eu olhava nele, olhava no aparelho, né? O que foi, pastor? O que foi? Estava normal a sua pressão. Pastor, meu Deus, ele começou numa ansiedade lá, falei, frescura, rapaz. Pastor, olha pra mim, quando eu estou perto da minha esposa, ela me abraça, eu falei, não vou te abraçar não, e tal. E eu levando aquilo assim, como fosse frescura, né? Como fosse E não, pastor, pelo amor de Deus, tal. Com muito custo ele me convenceu, fiz uma oração com ele e tal, melhorou. Passa um pouco tempo, quem estava sentindo os mesmos problemas, eu vim aqui. E aí eu fui parar no psiquiatra, me levaram enganado, porque se eu soubesse eu não ia, tinha uma resistência muito grande. Aí o pastor Aldo me levou e tal, cheguei lá e falei, o que é isso aqui? Afinal de contas eu vim com um neurologista, não é psiquiatra. Não, pastor, já está aqui mesmo, o senhor não vi, não, vi mesmo, não, enfim. Fui, mas aí eu fui entender questão patológica também, existe questão espiritual, mas aí eu fiz um tratamento. E aí foi importante para mim, porque eu conheci o lado, como você vai no cardiologista, você vai no ortopedista, né? Tem também o psiquiatra que vai cuidar da sua mente, né? E eu, então, passei a entender que nem tudo é espiritual, que existem os problemas também patológicos, você tem que cuidar, os problemas físicos,
E nós então, e até é importante a gente saber, às vezes, determinar, porque tem coisa espiritual, você tem que tratar o lado espiritual. Mas eu me cuido, só que eu aprendi também com esse profissional, e ainda bem que, né, você tem que ter muito cuidado com o profissional que você vai. E ele, como a esposa dele era evangélica, ele falou: a vantagem de vocês é que vocês também pegam muito a Deus, se ajudam muito e tal. E algumas dicas ali eu aprendi a dominar um pouquinho as emoções. Eu, por exemplo, se eu ficar pensando em problema aqui, se eu ficar, como eu, por exemplo, tem um detalhe que eu vivi muito com meu pai, sentindo falta de ar. Uma época eu fui parar no hospital com falta de ar. Aí eu tô morrendo, aí eu fizeram exame lá, não tem nada. O doutor falou: não, doutor, eu falei: me leva pro médico, esse médico não sabe nada, eu tô morrendo e tal. Eu tô com problema. Mas na verdade é uma ansiedade. Ele me deu um sossego-leãozinho lá, eu dormi, mas acordei rapidinho, depois de uma meia hora talvez. Bom, então fui entender esses detalhes. Só que eu aprendi um pouco também, que você não pode ficar somente, porque a mente é um campo muito complicado. Às vezes você tem que usar um medicamento por um período, que faça, mas não suspenda nem tome medicamento. Sempre oriento, não tome medicamento sem prescrição médica, nem suspenda também. Tudo tem. E aprender também a dominar. Eu, por exemplo, se eu ficar, como eu estava dizendo, como meu pai muito que teve a ver com falta de ar, eu tenho um problema. Se eu pensar na possibilidade de amanhã ficar doente, já pensou que começar meu pai, falta de ar, se eu começar a pensar, daqui a pouco eu vou parar no hospital. Então já começo a pensar em outra coisa e tal. Aí se eu vi, por exemplo, questão quando você está com ansiedade, o gelo é muito bom, vocês já sabem disso. Porque se com o gelo não é que o gelo, é que você vai tirar a atenção daquilo ali, de uma dor, porque o gelo vai estar ali, aí foi, poxa vida. Até no pé também. Então, e eu às vezes eu já senti formigamento nas pernas ali, vou morrer. Então, por quê? Minha mente foi, algum gatilho ali que disparou. Então, alguns detalhes eu aprendi. A questão de respiração, e a pensar em outras coisas, começa a pensar no AD, que é maravilhoso, né? Que essa turma é gente boa demais. Aí começa a pensar na festividade e pronto, daqui a pouco tá de boa. Então, mas é isso aí, a gente tem que cuidar, porque a gente cuida muito e aconselha muito os pastores, né? Aconselha muito a pessoa cuidar da saúde, mas nós não cuidamos da nossa saúde. Mas eu tenho procurado um pouquinho assim, descuidado, né? Mas, graças a Deus, estou bem, saúde, e quero estar bem e, na medida do possível, cuidar também, né? Fazendo check-up periodicamente. E não é vergonhoso também, né, pastor? Claro, não é vergonhoso você buscar ajuda médica, até porque o seu físico você precisa zelar, e o emocional e o espiritual. Com certeza. O espiritual, a gente tem a Bíblia, tem algumas coisas que a gente pode fazer. No físico tem o médico, e no emocional a gente também. Por exemplo, Deus pode usar e usa os médicos também para nos ajudar, que foi algo que ele também, da inteligência, um homem, né? Eu creio também, por exemplo, você fala: irmão, se você estiver lá no meio do mato, você quebrou a perna e tá sozinho lá, não tem nem jeito de andar, tá fraturado. Eu creio que se fizer oração ali, Deus pode emendar tudo ali como se fosse normal. Mas se você tem a possibilidade, tem o médico ali, tá, o profissional, você vai no médico ali, ele coloca um negócio na tala ali, passa um gesso, não sei o que lá, resolve também, não há problema. Agora, se tiver fé e ora, eu tenho certeza que pode fazer também, mas está no nosso alcance. Eu creio que a gente pode fazer, não é errado, e procurar ajuda médica, ajuda de um profissional, aconselhamento. Esse dia chegou uma pessoa lá na igreja, passou a ter muita dificuldade de aconselhamento, de me abrir, não é nem coisa assim, é mais questão normal mesmo, de aconselhamento, de questão, por exemplo, de um posicionamento na empresa, mas eu tenho dificuldade de me abrir como pastor. Ou por algumas pessoas acharem que o pastor está muito ocupado, ou que tem que ser outro tipo de pessoas que possa dar, mas está aí à disposição e não é vergonhoso. Ele já vai conversar de coisa tão simples que você talvez tenha uma palavra. É como às vezes alguém fala assim: pastor, eu precisava do conselho aqui, o que o senhor acha? Eu falo: não pode fazer assim, assim, assado, dá certo. O senhor não vai orar? Não, eu falo: não, eu sempre oro para Deus, que eu possa ter uma palavra sempre, que eu possa ter a inteligência, a visão de ajudar. Nem tudo eu vou
tem que pedir. Agora, se eu não tenho a certeza, então não tenho um direcionamento para aquilo, eu falo, não, espera um pouquinho, eu preciso orar, preciso da direção de Deus. Mas, às vezes é um conceito que eu já vi, né? Eu já sei e tenho uma orientação de Deus, não, pode fazer assim vai dar certo. Ou experimenta assim, né? Então, a gente já levanta pedindo a direção de Deus, que pode ser que a gente encontre alguém que precisa de conselho, e é urgente, né? E não é vergonhoso pedir ajuda. De jeito nenhum. Qual o desafio na vida do senhor que mais te moldou? Se o senhor quiser contar. Vão no retiro, que vocês que sabem. Mas foram esse período financeiro que a gente passou, eu tentando, às vezes, ajudar a Deus, né? E fazendo sempre, às vezes, de forma errada, mas na verdade eu fazia tudo certo, mas no fim não dava certo. Mas o que me mudou foi porque eu entendi que o meu negócio é com o reino, meu negócio é com o reino de Deus. Então, quando eu ponho a mão fora do reino, não vai dar certo. Então, eu creio que hoje eu tenho essa visão, e eu não adianta assim eu querer mexer com nada fora. Então, eu creio que eu fui moldado nessa dificuldade que eu passei, tentando acertar, tentando dar uma vida melhor para minha família, tentando deixar a igreja mais sem aquele compromisso, e na verdade eu entendi que quem cuida é Deus, né? Ele é responsável pela nossa vida, e o pouquinho que eu tenho hoje eu vivo bem, e Deus sempre tem usado pessoas para nos abençoar, assim, sem a gente falar, sem a gente pedir. E Deus sempre fala, usa assim, a pessoa fala, meu Deus, a pessoa parece não. Então, a gente tem que ver que é Deus que faz mesmo. A gente gosta muito de querer ser independente, e o Senhor gosta muito de querer que a gente seja dependente, né? E a gente tem essa dificuldade mesmo. Qual que é o versículo favorito do Senhor? Aquele versículo que o Senhor sempre lembra dele. 2 Coríntios 4:13. Crie, por isso falei. Se eu creio, eu vou falar. Então, esse eu tomei para minha... Até na época do meu pai muito doente, aí num momento nós oramos, aí no dia eu levantei e falei, pai, o senhor não vai morrer. Deus vai dar o tempo, o senhor precisa e tal. Você viu alguma coisa? Deus falou para você, não. Convicção no meu coração. E eu peguei esse versículo, eu criei, por isso falei. Se eu creio, eu vou falar. Depois você fala, meu pai está curado, meu pai está lá. E aí? Meu pai está curado. Você fala que não, ele está sem ar. Mas está curado. Eu criei. E Deus realmente fez a obra na vida dele. Foi mais quase 5 anos de vida e de uma escola para mim, né? Como todos sabem, eu nunca dirigi uma congregação. Não tinha experiência nenhuma de pastorear. Mas Deus me deu uma escola de praticamente 5 anos ao lado do meu pai, ali, no leito, perguntando para ele, pai, isso assim, ali assim. Então, foi aquela palavra que eu disse sempre para ele, citava, eu criei, por isso falei. Se eu creio, eu falei. Então, eu criei na restauração do meu pai. Deus restaurou o tempo necessário para me ajudar naqueles 5 anos, que foi uma escola, uma faculdade, que até hoje eu tenho lições de algumas perguntas para ir nessa situação, como o senhor faria? Fazer assim, assim. Então, esse versículo realmente marcou, e sempre nos momentos que eu dificuldade, eu recorro lá, eu creio, e cito sempre os irmãos para a igreja. 2 Coríntios 4:13. Amém. Agora a gente vai falar um pouquinho do retiro. Eu estou aqui na Assembleia, vai fazer 4 anos, e eu passei 2 vezes já pelo retiro. E na primeira vez eu fui curada de algo que me aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. Foi algo tão impactante porque eu não tinha entendido que eu já estava no inferno se eu não fosse curada ali naquele momento. E o retiro foi muito importante para mim. Foi algo muito lindo que aconteceu. Porque hoje eu lembro de tudo que aconteceu quando eu tinha 6 anos, e eu não sinto mais raiva. Hoje eu não sinto. Eu sei que Deus deixou com que tudo aquilo que acontecesse fosse para me ajudar as crianças e adolescentes hoje. E eu tinha muita raiva de Deus, eu
eu tinha raiva de pessoas e o Senhor me curou. O que o Senhor fala um pouco sobre o retiro, sobre esse retiro? Eu ouvi o Senhor falando algo lá, que uma pessoa falou pro Senhor que R$200 é muito caro, e aí a pessoa foi, e depois ela falou que se fosse 15 mil ela pagaria, pelo que o retiro proporcionou ali. Fala um pouquinho do retiro para nós. Bom, o retiro foi algo assim, como eu sempre digo ali, se eu não tivesse a convicção de que Deus nos orientou para esse trabalho, eu já tinha desistido muito, tinha parado, porque assim, é muito mais fácil viver no glamour das festividades da nossa igreja, nos momentos, né, de festas, nos cultos normais, pronto, culto de ensino, culto da escola dominical, e aquilo ali eu não teria problema nenhum com ninguém, e nem teria que pagar um preço alto, que é o preço alto que a gente paga. E aí tem o preparo, a oração, não é só chegar lá e se for só de qualquer maneira não vai acontecer, porque existem muitos movimentos, existem muitos retiros, não, cada um tem seu formato, tem o seu direcionamento, mas eu poderia muito bem ficar nessa zona de conforto. A igreja hoje é uma igreja abençoada, uma igreja boa. Se eu falar assim, eu quero ir para um congresso nos Estados Unidos, a igreja tem condição de nos enviar. Se eu quero estar em todas as convenções, eu estou. A igreja tem condição para isso. Eu poderia muito bem ficar aí, né, sentado no gabinete, atendendo o povo, aconselhando, né, nem sujando as mãos. Tem. Só que eu entendi o propósito de Deus, eu passei pelo retiro, a minha vida teve lá atrás transformada num momento como esse. E quando nós decidimos, então, quando eu decidi, foi no período que eu estava para nós fazermos um trabalho de crescimento da igreja, com grupos familiares, né? Nós tentamos na época colocar nesse GC, o grupo de crescimento, e Deus mandou parar. Eu conto ali essa experiência, repito, todas as vezes. Eu em oração pela madrugada, quando eu perguntei, Deus, o que é que eu faço? Eu ouvi ele falando, para tudo. Eu falei, Deus, para tudo. Cuida primeiro dos que estão dentro da minha casa. E depois eu vou dar o crescimento. Então eu não sabia o que fazer. Parei tudo, realmente chamei os obreiros, falei, vamos dar um tempo nesse projeto aqui e tal. E aí foi um processo de entender o que Deus queria, ficar muito tempo parado. Em 2006 nós começamos. E pensa o quanto eu apanhei. Até hoje a gente apanha, só que hoje a gente já está mais calejado e também muitas pessoas passaram a entender o propósito. Então nós começamos esse trabalho de curar pessoas, de cuidar de pessoas, de caminhar. E assim, cada vida que dá um testemunho, esses são inúmeros, e diversas, sabe, que a gente tem, eu aprendi assim, realmente, em determinado viés aqui, a palavra de Deus diz que quando você entrega sua vida a Jesus, né, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Não é verdade. Só que a gente vem de uma forma, a gente às vezes não passa por um processo de libertação. E às vezes até quem está dentro da igreja abre algumas brechas e não resolve esse problema. Não vai interferir talvez na salvação. Algumas coisas interferem, mas talvez nem tudo vai interferir na salvação. Mas ele vai ver uma vida aqui escravizada, uma vida desgraçada mesmo. E por que não está dando certo? O que está acontecendo isso? E o diabo acusando, às vezes, algumas questões que a gente aprende ali. Então, no seu caso, você teve essa experiência, essa cura. Nós temos pessoas lá vivendo luto, porque o luto ele tem prazo de validade. Ele não pode ser uma escravidão. Deus permitiu levar alguém, um ente querido, um esposo, um filho, qualquer uma pessoa, você passar o resto da vida, às vezes pessoas com raiva de Deus, às vezes pessoas chorando. Então nós tivemos há pouco tempo uma irmã com 31 anos de
como viúva, sofrendo um luto, chorando quase todos os dias pelo esposo, que foi uma bênção, que morreu fazendo a obra, mas ela vivia aquele luto. Então ela foi liberta ali. Pessoas que têm um problema sério com paternidade, que são curadas ali. Casamentos à beira, nós vimos agora nesse último um casal que chegou e falou: pastor, nós vemos aqui, até tipo assim, vamos lá pra gente divorciar com a consciência mais tranquila, porque afinal de contas não dá mais, incompatibilidade, e papapá, não dá mais. Aí no final me chamou para o pastor, nós vemos que está com um pensamento de se é a última reunião que a gente participaria junto, mas estamos voltando aqui, restaurado nossa casa, restaurada, nossa família restaurada. Então isso aí é um trabalho que a gente faz e eu dedico muito. E alguém um dia perguntou para mim assim: por que o senhor fala tanto, o senhor dedica tanto a esse retiro? Porque foi algo que Deus mandou fazer e eu tenho visto o resultado. Não menosprezando os demais trabalhos da igreja, mas é um trabalho que eu dedico porque eu sei a importância. E aliás, ele vale talvez mais do que algumas festividades que nós fazemos, que é bom, que serve para a gente interagir, mas às vezes termina aquela festa, aquele avivamento ali, mas as pessoas no outro da segunda-feira volta tudo ao normal. E lá tem um propósito, da pessoa entender realmente a sua situação. Pessoas que vendo coisas do passado lá, mas ele não aceitou Jesus, as coisas velhas não passaram, mas tem casos e casos, existem pessoas que aceitam Jesus hoje, amanhã parece que já nasceu no berço. Mas tem pessoas que vêm para a igreja e no passado, ou antes de chegar para a igreja, teve muitos pactos, muitas coisas que as pessoas não desfizeram disso ainda, e precisa de uma limpeza, pelo menos um posicionamento em Deus. Então, o retiro tem sido assim algo libertador, e todas as pessoas que demoram e que vão, aí chega: pastor, por que eu não vim aqui antes? Então, você falou sobre a questão do valor. É uma taxa que esse mês mesmo não cobriu, porque a alimentação, algumas pessoas cancelaram a inscrição por problemas que fugiram à sua vontade, não puderam ir, mas mesmo assim nós tivemos lá a questão da alimentação mesmo, o irmão falou: pastor, nós tivemos alguns gastos lá, não deu para cobrir. Então, uma janta na sexta-feira, um lanche, um café da manhã, um almoço, uma janta, um lanche, café da manhã no domingo e almoço, e coisa top, não simplesmente coisa top. Todos que vão lá, e se for uma alimentação daquela, esse de alimentação, talvez ficaria bem mais. Ele tem gastos com outros detalhes, enfim. Então essa irmã realmente falou que ficou com muita raiva: também tem que ir, vou gastar R$200. Quando eu fui explicar, ela falou: não, pastor, mas agora eu já entendi. O que eu recebi lá, se fosse R$15 mil, eu pagaria, era pouco ainda. Então assim, o valor é muito irrisório, diante daquilo. A gente queria poder fazer de graça, a gente ter condição de fazer, mas existem. Aliás, nós tínhamos que ter pessoas, e se nós continuarmos a estar aqui, nós vamos ter que ter pessoas que fiquem à disposição 24 horas lá, porque nós estamos tendo um por mês, já estão as inscrições abertas para o próximo dia 14 agora, já está aí o pessoal fazendo inscrição. Vai chegar um tempo, nós vamos ter que ter 2, 3, 4 no mês. Então, e aí, como vamos fazer? Nós temos que ter pessoas à disposição, então vai ter mais despesas. Então, por enquanto, é mais ou menos isso aí. E é um trabalho que Deus tem realizado. Eu vejo assim, obreiros, pessoas que muitos anos de crente chegassem: pastor, eu carreguei algo na minha vida por muito tempo e eu fui liberto agora. Então, assim, não tem nem como assim, explicar. Tem que participar, tem que ir. Às vezes a gente fala, a pessoa pensa: mas por que tem que passar 3 dias na chácara? Por que não faz na igreja? A proposta é essa. Porque às vezes na igreja você vai na sexta e no sábado você não pode ir, alguma coisa que te incomodou, você já perdeu aquela palestra. Então tem que ser uma sequência. Então, nós passamos por várias sequências de palavras ali, que é necessário a gente participar, para ter o resultado final. E é verdade. Só participando para entender a dimensão. E é verdade mesmo. Um pastor, amigo nosso que foi, 30 anos de crente, e ele falou que nunca tinha passado por um retiro desse. Ele estava
extremamente impactado com tudo que aconteceu. Temos internautas aqui falando descobriu a identidade dela de filha através do retiro. E ela também diz que o Senhor é o pastor dessa geração e que ela te ama muito. Ela é daqui de Piranha, da Jéssica. Um abraço pra Jéssica. O irmão José Martins também disse que o Senhor é um pastorzão. Amém. Eu gostaria que o Senhor deixasse para essa juventude, para os adolescentes. Eu sei que a Maad está no seu coração. Eu fico muito feliz porque não são todos os pastores que abraçam os adolescentes, porque eu gosto muito de falar que eles são chatos mesmo. Eles mudam de humor muito rápido, mas são extremamente amorosos. E o Senhor abraçou, o pastor José Márcio, ele nos dá a liberdade, né, que a gente está trabalhando com os adolescentes. Eu fico muito feliz do projeto que o Senhor tem feito com os adolescentes, o projeto que o pastor aqui nos dá liberdade para fazer. Eu queria que o Senhor deixasse algo para eles, assim, do seu coração, para essa geração aí. Eu estive lá, eu passei por lá, eu sei quanto que a gente tem um período de aceitação, de ter aquele período de rebeldia. Eu passei por tudo isso. Então, eu me lembro de uma festividade que nós tivemos lá na sede. E quando a irmã ministrou, chamou, e vi que os adolescentes, que podiam estar em outro lugar, podiam estar na balada, podiam estar não sei aonde, mas eles vieram prostrar no altar, chorando. E ela pediu para que os obreiros pudessem descer e orar por eles. Eu vi pelo menos 2 obreiros que desceram, pegaram sua Bíblia e foi embora. Me causou indignação, porque justamente aqueles 2 que saíram, que eu me lembro, não têm filhos adolescentes, família toda criada, não sabe o que é hoje, talvez, cuidar de um adolescente, trazê-los para os pés do Senhor. E quando eu vejo isso, eu fico triste. E chamei a atenção depois da reunião. Falei, irmãos, eu não aceito isso aqui. Vamos orar por eles. Eles vieram chorando, eles podiam estar em outro lugar, estavam aqui pedindo uma ajuda em oração, vieram para frente para receber a oração, a bênção nossa. E nós ir embora e não abençoar esses adolescentes. Sem todo tipo de oferta, todo tipo de tentação aí fora. E eles precisam de força, eles precisam estar vivendo cheio de Espírito Santo para não se perderem. Então, assim, eu tenho abraçado, eu tenho dado liberdade, claro que com responsabilidade. Quando é necessário, quando exagera alguma coisa, quando faz alguma coisa, eu vou parecer estar caminhando para esse lado. Não pode sim. Mas eu tento entender a fase. Na minha época era diferente. Hoje é outra geração, outra criação. Então, alguém fala assim, mas precisa de ter, às vezes, certos atrativos. Precisa, porque lá fora tem. Lá fora eles têm muitos atrativos. E aí vem para a igreja, um exemplo. Um adolescente de Abreu fala por mim, eu gosto de Osés de Paulo, na minha época tinha isso aí. Eram os cantores, né? E até hoje esse dia o Osés comentou numa música que eu estava cantando dele, eu falei, poxa vida, era o meu ícone, né? Mas assim, na época, e tudo no Osés de Paulo, agora quando surgiu uma banda, que era muito difícil, a gente, puxa vida, é diferente. Então, como que eu vou pegar um adolescente hoje e falar, não, você tem que ouvir Osés de Paula. Pode ser que alguns não gostaram, porque ele foi muito atual para a época dele, né? Mas não tem como eu querer que o adolescente vai ter os mesmos gostos que eu. Não tem como, às vezes, eu atraí-lo com a mesma palavra, né, a Bíblia, a palavra de Deus. De repente vai ter alguém que vai ter uma forma de pregar a palavra para eles, que vai falar mais ou menos na linguagem deles, eles vão entender, vão ser atraídos para ouvir a palavra. Não adianta eu querer pegar um adolescente que fala, vocês vão sentar aqui, vou pegar a Bíblia, vou ler, e sermão, e bater, e mostrar. Primeiro eu tenho que ter uma estratégia com eles, de primeiro atraí-los para isso. De fazer com que eles
queiram conhecer a palavra e viver aquilo ali, e falar, rapaz, aí cara, é assim, ó, e tal. E aí eles vão entender e vão viver aquilo ali. Então nós temos que usar também a modernidade hoje, até para que eles possam estar bem. E, claro, eu sempre falo, a igreja não é um clube onde você vai de qualquer jeito, você chega lá e pinta e borda, tem que ter uma certa reverência, mas eu não posso engessá-los também a ponto de não poder. Eu lembro que eu pedi lá para mim, se podia colocar na época um painel de LED, aí eu vi que eles estavam querendo, painel de LED, porque o painel de LED também tinha questão, podia. Não, pode pôr umas luzes lá, eu falei, pode, né? Pastor, pode apagar a luz lá, só as primeiras lá? Eu falei, pode. Aí eu chego lá na igreja, eles apagaram todas as luzes da igreja, aquele negócio lá, eu falei, meu Deus do céu, porque eu tenho preocupado assim, com a geração que está indo embora e com essa geração que está chegando. Então preciso de conciliar, não posso detonar essa geração que foi muito útil, que esses nossos pais que trouxeram, né, nós até aqui, que pavimentaram a estrada para nós estarmos passando hoje, mas está chegando uma geração hoje na tecnologia, na internet hoje, que quem diria que um dia nós estaremos hoje fazendo uma transmissão ao vivo, as pessoas nos acompanhando, né? Então nós temos que atrair essas pessoas que estão na internet às 24 horas e não tem nada para atrair, nós temos que usar a internet. E adianta, por exemplo, eu chegar com um estilo de mensagem para chegar, para atrair os adolescentes, eles vão olhar, não vai passar, mas de repente tem uma forma que eu vou levar a mensagem, até em tom de brincadeira, contando assim, algo assim mais descontraído, e fala, pô cara, que maneiro, aquele cara ali, daqui a pouco eu tenho um monte de seguidores que eu poderei influenciar levando a palavra. Como existem muitas pessoas que são influentes, aí tem muitos seguidores, mas levam para o mal, né? Então eu abracei, porque eu passei lá, embora fosse uma época diferente, mas é um período complicado na vida, mas eu louvo a Deus pela vida dos adolescentes, que tem assim, se dedicado, sabe? Eu fico olhando e falo, puxa vida, cada talento que nós temos, pessoas que nós podemos aproveitá-los, né? Então por que não dar a oportunidade? Só para terminar aqui sobre a questão das luzes lá, alguém veio me questionar, pastor, eu até falei, mesmo, pastor, não pode. Aí eu falei, gente, parei uma vez no ano, na festa dos adolescentes, eles pediram para apagar essas luzes aqui, irmãos, e só que eles aproveitaram para apagar, mas tá bom, né? Eu achei que tá bonitinho também e tal, eles acharam bom, né? Aí eu falo assim, se tiver algum exagero aqui, você vai até em respeito. Por exemplo, a minha mãe morreu, mas ela tinha alguns que para ela que era pecado, não, isso aqui não pode. E eu brincava, eu vou levar a senhora no salão, vou pintar o cabelo da senhora, eu vou. Não, tem seu pai na café, você não vai não, menino. Mas eu sabia que para ela aprendeu, ela viveu um tempo que algumas coisas eram pecado. Por exemplo, pintar o cabelo para ela era pecado. E ela nunca pintou o cabelo. Então como que eu ia tirar da cabeça dela isso? Agora não podia também desrespeitá-la, afrontá-la. Aí a gente levava com um jeitinho, mostrando, falando, não, esse povo de geração agora tá difícil, tá, irmão? E tal. Tinha que você é um pastorzinho muito frouxo, tem que ter mais ritmo que esse povo. Ele falou, pois é, mas eles são obedientes, mas o bom é que está na igreja, né? Bom, mas estão, sabe, podia estar no mundo. Quantas pessoas nós perdemos, não vou citar a cidade, mas tiveram duas crianças que cantavam na igreja, que eram da igreja, e na escola, na época, eles cantaram música. Samba letra doente, tá com a cabeça, alguma coisa assim. Era um menino que cantava na igreja, só que lá pediu para eles cantarem assim. O pastor chegou e disciplinaram aqueles dois adolescentes. Eles não podiam, acho que eram batizados já, não podiam ir para a igreja. Aí isso aconteceu, os dois foram para o mundo. Os dois morreram nas drogas e mataram. E o pai deles encontraram um pastor amigo, encontrou com o pai dele. Como é que o senhor está? Ele falou assim, rapaz, a igreja matou meus filhos. Então assim, talvez fosse um cuidado, não, ela falou assim, não, meu filho, não faz canto não, canta um menino lá, então é uma coisa assim normal. E os meninos foram para o mundo, nunca mais voltaram para a igreja. Se a igreja tivesse cuidado diferente, tivesse abraçado,
então tem muito medo de perdê-los, né? E a gente crê que o adolescente hoje ele tem que ser um influenciador, porque ele conhece a palavra, ele está vivendo um momento muito lindo da vida, com oportunidade. Antigamente não tinha isso também para adolescente, nem departamento de adolescente não existia, mas hoje nós temos aí, a igreja tem dado esse espaço, né? Eu creio que nós estamos abertos com assim, a oportunidade, dado apoio, então que cada adolescente possa entender que ele é um instrumento de Deus, mesmo na adolescência, para influenciar. Crie o seu canal no YouTube, cria qualquer coisa, vai para a sua rede social, mas entenda que você pode levar uma mensagem, mesmo descontraída, para influenciar alguém, para entender que você é diferente. Você é um adolescente que tem um brilho especial, você é um adolescente que tem algo diferente da sua vida, que é o Espírito Santo, que te domina, que você não precisa de drogas para ter alegria, não precisa de bebidas nenhuma, não precisa de viver aquela fase de querer se mostrar que é o machão, que pega todo mundo, e que a menina tem que se mostrar quem é, para ela estar na moda. Não, você é diferente, você é um adolescente que não é desse mundo. Você não é desse mundo, Diogo. Você é de outro mundo, né? Da pátria celeste. Então você entenda isso, influencie os adolescentes. Seja um canal de Deus lá no colégio. O pessoal te chama você para balada, fala, eu tenho uma balada melhor, tem uma balada lá na igreja, vai ser uma balada massa demais, né? E traz as pessoas para a igreja, leva a palavra de Deus, seja um influenciador, seja alguém que faça diferença, seja alguém que vai para a internet e que leve Jesus para essas pessoas que precisam. Tem famílias que foram salvas por adolescentes que se posicionaram em Deus. A família toda veio para a igreja, família que estava destruída, família que estavam arrasada, pais que iam separar, mas um adolescente chegou, se posicionou, alguém ganhou aquele adolescente, ele foi ser luz lá na casa deles e a família hoje toda foi curada. Então seja isso, faça a diferença, que Deus possa te abençoar de uma maneira especial. E o que depender de nós, nosso ministério, nós vamos estar prontos sempre para abençoar vocês e dar total apoio. E eu tenho certeza que vocês têm pessoas de Deus orientando vocês e encaminhando vocês para os céus. Amém. Rosinha diz, o senhor é top, pastor, tem minha admiração. Rosinha, eu sou apenas um instrumento, apesar de mim, mas eu fico feliz aí, negócio top, eu sei que não é não, mas você também é top. Pastor, para a gente finalizar aqui, que eu sei que o senhor está muito cansado, que o senhor hoje correu muito. Quem está cansado? Jovem não cansa não, mas jovem não cansa. Jovem que é jovem, chupa mel, mastiga marimbondo. Desse jeito. O que o senhor fala da Escola Êxodo? A gente já tem a Escola Êxodo lá no Rio Verde e ela está vindo para cá. Conta um pouquinho para nós aí dessa escola, um pouquinho da didática dela, sim. Fala aí um tiquinho para nós. A Escola Êxodo é um sucesso, vocês vão ver. Eu tinha muita resistência por conta assim, da dificuldade. Um dia um pastor lá em Rondônia falou para mim, só não mexe com a escola, não dá trabalho demais, porque o filho sai da escola 11 horas, ele está de tardezinho com o uniforme da escola e sofre um acidente, já coloca para a escola, lá longe e tal. E eu tinha resistência, mas a necessidade que fomos ver da doutrinação que está tendo, a erotização das nossas crianças, ideologia de gênero, tanta coisa absurda acontecendo, e principalmente por uma grande parte de professores que foram doutrinados nisso, sabe, aparelhamento da esquerda muito forte em muitos setores, principalmente na educação. Mas além disso, vidas que precisavam ser cuidadas, e Deus nos deu a oportunidade. Tivemos uma luta muito grande, mas hoje a Escola Êxodo é uma realidade, e eu pude ver pessoas até sendo libertas através da Escola Êxodo, porque nós temos princípios, né? E nós somos uma escola 100% confessional, e eu, desde o início, eu disse assim, olha,
nós vamos ter, lógico, a parte espiritual, que é do ensino, de princípios e valores cristãos. Não é questão da doutrina da Assembleia de Deus, sim, princípios bíblicos, né? Mas não abro mão de que a escola seja uma escola que realmente ensine, né, que as crianças já saem dali, depois amanhã a gente vai só aumentando, mas que os alunos saiam realmente que foram ensinados e assim, em todos os sentidos. Então a Escola ISO hoje é já a melhor escola de Rio Verde. Temos visto pais que tiraram os filhos de outras escolas, não desmerecemos as outras, mas que os pais devem testemunhar: meu filho ficou um tempo, um período em outra escola e não aprendeu nem ler e escrever. E o período que ele já ficou na escola aqui, ele já sabe. E outros que saem da escola, de outras escolas, por exemplo, no terceiro ano ali, e que quem já está fazendo um ano de escola sabe mais do que quem fez o terceiro ano. São os pais que têm dado testemunho. Então, toda a didática, o ensino é muito profissional. Nós temos o socioemocional, o psicólogo que atende aos alunos e aos pais também, porque muitas vezes são os pais que precisam também da orientação, o cuidado. E nós colocamos, por exemplo, lá, câmera em todas as salas, para que os pais até possam acompanhar. Porque às vezes os filhos... existem escolas que maltratam filhos, então nós não aceitamos isso. Então, se tiver, o que eu falei assim, a escola não tem interesse de ter dinheiro, arrecadar dinheiro para a escola, não é o objetivo. Mas nós precisamos de ter a condição de manter uma boa escola, para pagar bem os professores. Aí, quando eu falava isso na pessoa que veio da empresa, que cuidava, dando uma palestra lá, quando eu falei sobre isso, eu falei: não, eu quero vir para cá. Eu falei que nós vamos valorizar o profissional, aí nós vamos ter a participação no lucro, né, no caso, para que os professores ganhem bem. Porque uma coisa é o professor já quem é professor já faz por amor. Agora imagine você fazendo por amor e sendo bem remunerado. Eu creio que você não faz pelo dinheiro em si, mas sendo bem remunerado, você vai querer o quê? Manter-se naquela escola. Aí eu disse, para manter-se na escola, não é o QI, quem indica. Pode ser amigo, nunca interferir em questão de contratação de ninguém. Não, porque eu vou cobrar de quem? Da diretora, né, da escola. Se tiver alguma reclamação, eu vou recorrer a ela vai ter que dar conta. E aí eu falo: apoio é fundamental. E ela não tem qualificação? Fala: pastor, eu coloquei que não é profissional. O currículo dela aqui, a pessoa não tem experiência nenhuma. Então, eu não interfiro. Elas vão avaliar para que os alunos sintam-se bem e aprendam, né? E que os pais fiquem felizes. Então, automaticamente, quem vai segurar o emprego de quem vai... Eu falei assim: olha, eu quero que a escola, daqui a um tempo, seja a escola que alguém fala assim, não, inclusive, os professores que mais ganham é na escola ISO. Porque nós não temos interesse no lucro. Sim, nós temos uma estrutura boa, e estrutura boa com profissionais bons também. E aí o que vai acontecer? Competição de os melhores professores estão na ISO. E aí, os melhores professores, obviamente, teremos os melhores alunos, que amanhã vão ter faculdade, até a nível de segundo grau. Os alunos que saem da ISO vão ser os primeiros que passam nas faculdades. Então, tudo seria uma construção que nós estamos fazendo e já é uma realidade. Nós já estamos com problemas seríssimos de espaço, não temos espaço ali. Já estamos pensando em ampliar a escola, que já temos outras cidades já, de outros ministérios, querendo essa parceria também, que nós abrimos para franquias, no caso, né? Mas não tudo, da mesma forma que é Rio Verde, tem que ser aqui Piranhas, outros lugares que for abrir, porque é a qualidade que vai manter. Que não adianta eu abrir aqui, amanhã afrouxar as coisas, ser de qualquer jeito, perde a qualidade. Então hoje nós temos a robótica mesmo lá, que é a Zoom, que é algo assim que só tem uma escola em Rio Verde que tem, e que a mensalidade lá é quase R$3.000. E nós conseguimos manter
em mensalidade baixa, mas com a qualidade como se fosse, nem sei o nome do sistema de ensino aqui, realmente é muito bom, porém é inacessível para nós, para nossa realidade. Então, independente disso, amanhã se nós tivermos condição de melhorar outras questões, nós vamos melhorar. É criança aprendendo a educação de trânsito, com os carrinhos lá, já aprender, para chegar no sinaleiro, pare, siga. Criança aprendendo esse negócio de robótica, eu quero estudar aqui, porque eu nunca aprendi a mexer com trocar lado, mas não sei a teoria, por que acende. As crianças já sabem por que ilumina, por que a hélice toca para um lado, por que toca para o outro. Você está aprendendo isso aqui já no primeiro ano de robótica. Aí o professor falou assim, não, daqui a um tempo as crianças vão aprender, os alunos vão aprender a fazer um drone. Eu falei, meu Deus, eu quero voltar a estudar. Que no tempo não tinha isso. Então, assim, é uma escola de sucesso e eu creio que esse próximo ano vai estar iniciando, né? Aqui. Então, vocês possam dedicar mesmo e realmente vai ser assim, um divisor de águas no ensino aqui na cidade de Piranhas. A Escola Êxito, Centro Educacional Êxito, veio para mudar, né, realmente a forma de pensar no meio evangélico, questão de ensino. Então, é uma benção e vai ser um sucesso aqui na cidade de Piranhas também, com certeza. Uma didática da nossa época, né, pastor? Uma didática em que português é português e matemática é matemática, né? E assim, eu estudei teologia e quando a gente vai estudar as religiões antigas, a gente vê que todas aquelas religiões antigas eram colocadas nas escolas daquelas regiões, né? Então, por que também a gente não trazer a Bíblia para a escola, né? Não trazer o que Jesus nos ensinou ali como didática também. Nós tivemos no nosso meio. A senhora, não sei se conhecia alguém lá ou ficou sabendo e que dava para uma escola de qualidade de ensino e tal, aí ficou sabendo, foi lá conhecer. Aí a diretora falou assim, olha, só que aqui é o seguinte, sabe que ela não é evangélica, né? Só que aqui é o seguinte, nós ensinamos princípios bíblicos, não questão da igreja, doutrina da igreja, mas falou, não, mas por isso que eu quero. Ela falou assim, eu quero que meus filhos aprendam os princípios cristãos também, né? Eu já fiquei sabendo que a didática da escola, a qualidade é muito boa, aí mais um atrativo também para que eu possa, que meus filhos cresçam aqui. Veio uma família de São Paulo, pensa num povo exigente. Chegou no Rio Nacional lá e andou, aí chegou no dia que foi lá fazer, fui em 12 escolas aqui, quis saber olhar tudo, questão de estrutura, qualidade de ensino ali, tudo, a didática, tudo ali. Aí eu falei até agora eu fui em 12 escolas, eu fui em todas de Rio Verde. Aí eu pensei, bom, vamos para lá. Aí, para nossa surpresa, ele é da área da educação, sabe que é povo exigente, que conhece tudo. Aí chegou lá, matriculou os filhos, ela falou, essa aqui realmente é que mais adaptou na realidade. Então tá lá. Então, assim, Deus está abençoado, a escola dele hoje é uma realidade, é um sucesso. E o ano que vem, em nome de Jesus, estará aqui, também será um sucesso. Pastor, sem delongas, eu gostaria muito de agradecer, muito obrigada por esse momento, obrigado porque a gente pôde conhecer um pouquinho mais do Senhor como pessoa e como pastor também. A gente às vezes fica triste porque o Senhor não pode estar aqui junto com a gente muito, a gente sabe que são muitas igrejas que o Senhor pastoreia, mas eu creio que o Senhor tem dado sabedoria para o Senhor colocar pastores que zelam das ovelhas, e o Senhor tem colocado o pastor Lucemar, que graças a Deus tem cuidado muito bem da gente. E eu queria muito agradecer, muito obrigada. Continua sendo esse pastorzão, como as meninas falaram aqui, esse pastor top, que ama almas, que zela das almas. Eu sou muito apaixonada na sua esposa. Quando eu crescer eu quero ser parecida. A Cauane também é muito apaixonada. Quando eu crescer eu quero ser parecida muito com ela, porque eu não teria metade da força que aquela mulher teve e continua tendo. Que o Senhor continue cuidando de vocês e vamos aí firme e forte. Eu queria deixar as considerações finais para o Senhor
E depois a Keninha. Keninha, você quer falar alguma coisa antes? Não. Depois a Keninha vai estar orando, intercedendo pelo Senhor e finalizando aqui. Eu tenho que agradecer, né? Vocês terem paciência de nos ouvir. Eu sempre falo assim que às vezes eu sou o que pastorzão meio assim, sem noção, às vezes. Então, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Às vezes eu faço uma live sem noção. Vai, hoje é live sem noção. Até Live de comida, já vi. Até deu uma paradinha um pouquinho, aí fazendo comida eu posto. E eu fico imaginando o que esses pastores do Brasil pensam da gente, né? E às vezes eu faço umas coisas lá. Aí, só que o que aconteceu? Várias vezes. Até uma vez eu estava filmando meu cachorrinho. Do lado do gato, meu cachorro roncando, fiz uma live, não tem ninguém que vai assistir mesmo. Entraram acho que umas 17 pessoas. E eu lá, mostrando meu cachorro roncando. E pô, gente, olha aqui. Aí depois uma pessoa falou, pastor, eu estava depressivo aqui. Eu vi sorrindo, contando aquele negócio que eu falei, poxa, um pastor alegre desse jeito. E alguma coisa assim, tipo assim, aquilo atraiu, porque acho que não, o pastor é tocar, claro que eu tenho minha responsabilidade, eu não vou chegar no meio dos pastores aí, não sou isso não, eu tenho minha responsabilidade, mas eu não me preocupo, eu digo que os adolescentes lá, terminou a festa lá das irmãs, que os adolescentes ficaram na cozinha, eles soltaram um sonzão lá, e eu fui no meio da, aí pulei, e daqui a pouco eles estavam filmando, puseram na internet, eu falei, meu Deus, o que esse povo vai pensar de mim? Mas eu, de vez em quando alguém passou, eu te acompanho pelas redes sociais, eu falei, meu pai do céu, não acompanho tudo não, não deixa esse povo ver tudo não. Mas, assim, agora, uma coisa eu quero deixar aqui para todos, eu sou uma pessoa crente, eu sou temente a Deus, eu sou fiel ao meu Deus em tudo. Por mais que a pessoa pense, acho que santidade é cara feia. Cara feia é fumo. Cara feia é que a gente põe limão. Eu sou sal para ir para o céu, o coração alegre, formoseia o rosto. Então, eu quero abraçar os adolescentes, eu quero abraçar a juventude, eu quero abraçar os irmãos, eu quero... E o que eu sou aqui, o que eu sou na igreja, eu sou em casa, eu sou em todo lugar, eu não tenho duas caras. Quando eu estou triste mesmo, quando eu estou nervoso, né? Aí eu peço perdão depois, mas assim, eu tenho deixado bem claro, eu sou uma pessoa extremamente, procuro ser temente a Deus, procuro ser fiel ao meu Deus. Então, não considero nenhum pastor mais crente que eu, não considero nenhum pastor mais santo que eu, porque tem acho que não, claro que nós respeitamos a forma de cada um, só que é o meu jeito, é a minha maneira de ser. Eu quero desejar a todos vocês que a bênção de Deus na sua vida, que esses adolescentes sejam cheios do Espírito Santo, que esses adolescentes sejam santos mesmo, continue vivendo uma vida diferente, que, por mais que vocês tenham liberdade, né, que o pastor Alceu Márcio dá liberdade, que nós damos liberdade para vocês, e às vezes extravasar essa energia também, né, ficar aí numa redoma, mas que seja tudo para a glória do Senhor, faça tudo pensando, né, que vocês são instrumentos de Deus aqui, vocês são pessoas para fazer a diferença numa geração. Daqui a pouco você vai estar liderando os adolescentes, daqui a pouco você está liderando os jovens, está sendo um obreiro, um pastor, né, um líder que vai revolucionar essa cidade. De repente você está aqui hoje, mas Deus pode colocar em um lugar diferente, e lá onde você estiver, você vai dar fruto, mas pelo seu posicionamento hoje, como adolescente, fiel a Deus. Então, que Deus te abençoe. Eu amo vocês, Márcio está no meu coração, vocês são bênção. Eu queria estar todo tempo com vocês, mas como é difícil, mas nós temos pessoas certas que Deus tem colocado para cuidar de vocês. E aqui eu agradeço a Deus pela vida do pastor Alceu Márcio, né? O pastor Alceu Márcio é o filhão que a gente tem aqui, né? A sua família, que eu amo muito, o pastor Rosana. Então, são pessoas que têm dado o melhor de si. Todos nós temos nossos defeitos, nossas dificuldades, mas aqui nós podemos fazer para ajudar, estamos aí prontos para isso. Que Deus abençoe vocês, um beijo no coração, vocês são bênçãos, e continue assim. Deus abençoe a todos. Amém. Olá, Keninha. Amém. Nós vamos orar. Obrigada, pastor, por ter vindo. Eu que agradeço. Se pudessem, ficava a noite toda aqui te ouvir. Uma coisa que o senhor falou, está falando aí, eu estou aqui observando o tempo todo a humildade, né? Então que a gente possamos aprender a ser esse homem que o senhor é. Pai, um amigo, um pastor,
E o nosso pastor, como diz todo mundo, nosso pastor é top. Né? Então, muito Bondade obrigada, vocês. meu pastor. Nós amamos o Senhor. Deixa aqui um abraço do Cláudio pro Senhor. Viu? Cláudio abandonou, né? Tá bom. E isso aí, nós vamos orar agradecendo a Deus e que Amém. fica só nessa, que o Senhor volte Amém. em breve, novamente. Amém. Sou muito grata a Deus pela vida do Senhor. O retiro também foi, eu falo, foi presente de Deus para minha vida. Apesar de muitas outras coisas terem acontecido, mas eu falo que Deus me tirou do Mato Grosso e me trouxe para cá para me presentear com momentos que eu nunca vivi na minha vida. Eu já levei nome de que eu estava desviada, né? De ter cortado o cabelo, de ter feito muitas coisas. Mas eu falo, gente, como a gente não ser crente muitos anos não quer dizer que assim, eu aprendi, estou salvo e fulano não está por causa disso e disso, né? Eu tenho aprendido muito com vocês, né? No retiro, e eu só tenho que agradecer, e eu sempre tenho orado por esse projeto que o Senhor tem colocado no coração de vocês. Amém. Eu quero que a minha família vá lá, minhas irmãs que moram no Beijo, que experimente. É glorioso, glorioso. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por este momento tão glorioso que o Senhor preparou para nós hoje. Deus, obrigada pela vida, Senhor, do nosso pastor Wellington Rocha. Deus, obrigada pela vida dele. Obrigada por ter nos presenteado neste dia, por ter ouvido tudo que nós ouvimos aqui, Pai. Que nós possamos aprender e viver, Pai, um pouco do que ele disse para nós aqui nessa tarde, as suas experiências com o Senhor, como um grande homem de Deus, um servo humilde, centrado, Pai, cheio de amor pela a igreja, pelas suas ovelhas. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida do teu servo. Pai, que o Senhor continue abençoando tudo aquilo que o Senhor tem colocado na mão dele, que seja próspero, que o Senhor possa fazer crescer cada vez mais, que cada projeto que o Senhor colocar no coração dele, Pai, que seja mesmo para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, eu te louvo pela vida, Senhor, da sua família. Ó Deus querido, por tudo quanto o Senhor tem feito, e temos a certeza de coisas grandes e maiores ainda o Senhor fará através da vida dele, e que nós vamos viver, Senhor, o melhor do Senhor para a igreja do Senhor aqui na terra. Pai, muito obrigada por tudo que nós ouvimos, que nós possamos não ser ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes de tudo aquilo que nós ouvimos. Guarda, Senhor, a vida dele, a casa dele, o ministério, Senhor, que o Senhor possa fazer crescer, fluir cada vez mais, e que o Senhor esteja sempre guardando, blindando ele de todo o mal, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, e que nós possamos fazer este trabalho, Pai, com excelência, para que o nome do Senhor seja exaltado verdadeiramente. Ó Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa tarde maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E obrigado, Mário, pelo presente.